É, Então, gente, a maior parte de vocês já nos conhece, a mim, meu nome é Solange, tem o nome de uma pessoa nova que eu não conheço, Josefa, e tem as pessoas que possam estar também assistindo pelo YouTube, meu nome é Solange, eu, a Leda, hoje estamos do outro lado, e já estamos aí todas as semanas, mas nós estamos substituindo a Valéria e o Sérgio, que precisaram se ausentar, em virtude de uma cirurgia que a Valéria precisou fazer, e nós assumimos hoje esse compromisso de tentar passar para vocês o que foi proposto de tema, que seria a risoterapia, né? E esse encontro é gravado, e quem tiver depois intenção de rever, é só acessar no YouTube. Bom, então elas vão ser transferidas agora. Eu primeiro faço a elevação e depois são isso. transferidas, né? Primeiro faz a Tá bom. elevação. Primeira Então tá. elevação, depois. Então tá bom. Então, nesse momento, nós vamos nos desligando dos barulhos externos, serenando os nossos pensamentos e vamos nos ligando ao nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, esse amigo que caminha conosco desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos orientando em todos os momentos de nossas vidas. Abraçado esse querido amigo, nós abrimos as portas dos nossos lares ou dos locais onde nos encontramos para receber os guardiões que adentram com suas tochas luminosas, fazendo uma higienização intensa, queimando formas, pensamentos, miasmas, retirando tudo de negativo que possa existir no ambiente, deixando o local higienizado e harmonizado para o bom andamento do nosso encontro. E agora os veludos tecem um cordão fluídico luminoso em torno de todo o quarteirão, impedindo que irmãos com menos conhecimento possam vir atrapalhar o bom andamento do nosso encontro. Agora, mais elevados que estamos, nós vamos nos ligando ao Ruiz, o dirigente do Pingo de Luz, ao Cássio, a Cíntia, ao Eliamar, a todos os médicos mentores do Hospital Santa Cruz que trabalham com os médiuns na Câmara de Passes, e vamos nos ligando também, mais elevados ainda, a Maria, a doce mãe de Jesus, esta mãe amorosa que já nos aguarda com seu sorriso no rosto, de braços abertos, e nos envolve num abraço caloroso com seu manto sagrado de luz, e pedimos a ela, então, que nos encaminhe até a presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus. Diante dele, agradecemos o seu amor infinito, agradecemos pelo seu evangelho de luz, por todos os seus ensinamentos e exemplos, e pedimos, então, que ele nos eleve até a presença do Pai Criador. Diante de Deus, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos por tudo que somos e temos, pela nossa família, pela nossa saúde, e em sinal toda a nossa gratidão, dizemos a oração que seu Filho nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E pedimos, então, que encarecidamente possamos ter uma noite de muita paz, de muita harmonia e muito aprendizado. Graças a Deus, Senhor Jesus. Bom, então agora
vocês sim, vão trabalhar na Câmara de Passos, vão ser transferidos, o Gabriel vai fazer a transferência, né? Um bom trabalho para vocês, um bom Obrigada, Ju. acolhimento. Para Muito vocês obrigada. também, bom trabalho. Bom trabalho, Obrigada para gente. todos vocês. Aguardar. Saíram todos? Não. Se você quiser começar a leitura, Acho pode que agora começar, sim, né? Solange. É, Agora pode sim. começar a leitura. Normalmente eles costumam esperar eles serem transferidos, né? Mas tudo bem. Pode começar. Então tá. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre o tema, que é a risoterapia. O nome é bem sugestivo, né? A terapia do riso, né? E eu vou começar lendo o texto e depois a gente volta para a gente discutindo aos pouquinhos, tá bom? Então tá. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Isso foi um trecho de uma musiquinha do Chico Xavier. Não há muita alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. Josh Billings. Cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria, tão importante como os remédios e terapias. Se desejar recuperar a saúde, procure logo desarmar sua cara e estampe logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas da cura consigam alguma sintonia com você. No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo, porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, dramática e orgulhosa. O riso espanta a doença porque devolve alegria a cada célula do corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico. Tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Comece rindo de si mesmo, não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à sua volta. Curta o lado engraçado da vida, e isso trará benefícios enormes para a saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada e geralmente estão cheios de doenças e remédios. O corpo é uma panela de pressão. Se você não deixar o vapor escapar, a panela explode. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Permita-se momentos de descontração durante o dia. Faça pausas para conversar leve e despreocupadamente. Conte e ouça anedotas saudáveis. Mate sua doença de tanto rir, afinal de contas, como está na Bíblia, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Encontre um pouco de saúde assistindo a um filme de comédia. Em vez de discursar para os amigos sobre todos os meandros de suas dificuldades orgânicas, reúna-os para se divertirem com filmes hilariantes. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. E aí, como começamos? Começamos a ser pessoas risonhas diariamente ou começamos o nosso dia de caras amarradas? Como nós somos realmente. Somos sorridentes, né? Ou não, somos de cara fechada a maior parte do tempo. Eu
Solange já acorda o meu dia dando, assim, bom dia rindo. Quem abre o portão para mim no prédio é a moça que fica na portaria, e ela já, quando ouve o barulho do carro que eu estou descendo, ela já abre o portão. Então, já antes de sair, eu breco o carro, já falo para ela, bom dia, flor do dia, todo dia. Brinco com ela. E, obviamente, ela me retribui com um sorriso. Eu acho que já é uma maneira de a gente começar o dia vibrando uma energia positiva, né? Às vezes você desce no elevador também, você fala, bom dia, tudo bem? Alguém já, mas assim, você tem uma certa convivência. Às vezes entra aquela pessoa que você não conhece muito, você fala um bom dia, a pessoa sequer às vezes olha direito na sua cara, né? Aí você sente até um peso assim, fala, nossa, que mal-estar que dá quando você fala vibra uma energia positiva e a pessoa não te corresponde na mesma vibração, mas de repente também ela não está num bom dia, né? E a gente tem que respeitar, né? E aí, vamos começar por aqui, lendo o livro, e a gente vai inserindo os nossos comentários. Cultivar a alegria e o bom humor é necessário, como aqui diz que a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso, o riso, é um ato voluntário. Você tem que... depende do seu livre-arbítrio, você sorrir ou não. E é importante que você se preocupe em estar assim, vibrando energia positiva, que isso repercute na nossa saúde, de certa forma, porque pessoas que normalmente vivem de caras amarradas, caras fechadas, trazem aquele semblante pesado, como aqui também diz no nosso próprio texto, elas também não devem viver muito bem de saúde, né? Eles falam aqui que para você começar o seu dia, viver com alegria, com energia, isso vai vibrando positivamente e vem trazendo coisas positivas para a sua saúde. E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham da mesma forma? Ou vocês são mais fechadas no dia a dia? Como que vocês convivem com as pessoas? Exercitam o sorriso com mais frequência? Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa bastante risonha, né? Agora minha filha está de férias, né? Então eu acordo ela, mas eu já acordo assim, ai, meu amorzinho, minha querida, minha linda. Então, assim, eu acho que é algo que é natural para mim, né? Não é uma coisa forçada, é natural. Eu sou sorridente, eu sou a pessoa do bom dia, eu sou a pessoa assim que eu acordo alegre, né? Aqui a gente brinca que eu tenho uma filha mais velha, que ela sempre ia de carro com meu marido para a escola, e ela falava, mãe, não dá para ir com você, porque você já acorda falando, você já acorda no pique total, né? E eu gosto de acordando, então assim, ela dava oi pro pai e tchau, porque era oi quando acordava, quando via o pai, e tchau quando saía do carro, né? Daqui até Conselheiro, eu moro no Canal 1. Então, quando eu ia, eu já ia falando, e aí, filho, o que você vai fazer hoje? Não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu sou muito falante, né? Então, ela falava, ai, mãe, né, eu prefiro ir com o pai. Porque a gente tem a mesma sintonia. A gente leva, assim, 1 hora para estar realmente acordado de manhã, né? Mas, assim, na minha totalidade do dia, assim, eu acho que eu sou uma pessoa bem risonha, estou sempre para cima, alto astral, né? Essa semana mesmo calhou de aparecer no YouTube para mim um artista, né? E ele fala sobre professores, né? E tem 1 hora e pouco o vídeo, e eu comecei a assistir, gente, mas assim, a plateia vem abaixo com ele. Porque tudo que ele fala é verdade, é o que acontece na sala de aula. E ele fala tanto do professor quanto do aluno, e ele fala dele mesmo, porque ele fala que a mãe era professora. Então é uma sátira atrás da outra, assim. E olha, gente, eu fiquei assistindo, eu me perdi até no negócio. Eu acho que eu assisti mais de 40 minutos, mas eu ri tanto, tanto, tanto.
E aí hoje, quando eu estava lendo a lição para agora à noite, aí na hora eu lembrei desse cara. Eu falei, meu, realmente, quando a gente assiste algo que a gente está assim, né? Eu não estava nem esperando, o negócio caiu na minha mão pelo YouTube e eu comecei a assistir. E é bom, realmente, você sai leve. Não É tem muito bom. como você não É sair muito leve. bom dar risada, né? É muito É bom a E gente assim, aquela rir, a risada gente ficar realmente de bem. dentro, né? Porque você começa a rir É do muito cara e bom. você vê que a plateia inteira tá rindo, né? Ainda É, minha filha, a mais velha, estava aqui em Santos e ela falou assim: Nossa, mãe, de que tanto tu tá rindo aí, né? Eu falei, muito aí eu bom. mandei depois para ela o vídeo. Eu falei: Olha, filha, eu conheço. Ela ainda falou: Eu conheço esse rapaz, tal, mas realmente assim, ele tem o dom de tirar o riso das pessoas. E eu acho que assim, é um dom realmente, porque nos dias atuais, né, com tanta repercussão que tem, né, os jornais, eu não assisto nada disso, né? Eu assim, há muito tempo já que eu não assisto jornal, eu sou, segundo a Valéria aqui, eu sou a Barbie, entendeu? Porque eu vivo no mundo do Ken, Mas eu né? tô assim agora também. Mas assim, eu sou muito aleatória mesmo, porque eu falo, eu prefiro viver aleatória do que ficar com o meu coração apreensivo, né? Porque não tem nada de notícia boa, né? Não tem nada E de a bom. gente também Então, não pode assim, fazer nada, né? eu não posso fazer Então, nada, é bem não por pode fazer aí. Então, nada. assim, Então, então eu vamos prefiro sorrir, vamos vibrar, brincar. É isso aí. é, eu prefiro vibrar numa sintonia mais assim, alegre, né? E viver meio aleatória mesmo. Tá certo. Mas esse é o meu depoimento. Vamos ver vocês aí. Quero escutar também. Quem mais quer falar alguma coisa? Não, eu vou seguir. Não? Nada? Não, Não? e eu estava aqui Então, com eu vou relação. falar também um pouco. Tá. Também vou falar um pouquinho. Eu também sou muito sorridente. Quem me conhece aqui já do grupo sabe que eu dou risada à toa. Mas eu acho que a gente também tem que se esforçar para ser mais alegre, mais sorridente, a gente poder rir um pouco mais, né? Ter coisas alegres sempre para dividir com as pessoas. Porque a vida hoje em dia, né, como a Glaucia mesmo falou, televisão, as coisas que acontecem pelo mundo estão difíceis. Então a gente tem que facilitar para a gente e sempre que puder tornar a vida mais alegre, mais feliz. Isso é um caminho muito bom, né? Dar um bom dia, dar um sorriso com quem a gente cruza na rua e assim passa o dia mais tranquilo, E mais leve, assim, não é e verdade? assim, né? Problemas aqui nesse planeta não vai ter ninguém que não tenha um problema, uma expiação, uma prova que não esteja passando, não é verdade? E assim, como eu também li em outro livro, não sei qual deles foi, assim, se hoje você está no momento de calmaria, você está feliz, esse momento é breve, porque daqui a pouco vem um que você vai ter que atravessar e vai ter que saber enfrentar, vai ter que saber passar. E aquilo, ou a gente aceita e passa, ok, por ele tranquilo, bem. Agora, se você se revolta, é pior, né? Porque aí você vai começando a se revoltar, você fica de cara fechada, você fica entristecido, você fica deprimido, e aí começam a vir as doenças, quer dizer. Então, ou você aceita o que você está passando de uma forma mais leve, mais suave. Eu até conversei com a Leda sobre isso hoje, né, Leda? Sim. Que o problema vem. A Leda passou um problema que está atravessando um aprendizado, mas ela ri, porque ela aceita. É o jeito, não adianta não rir. Tem como. Não é? Fala na Tem que Cláudia ser. também. A gente aceita. Se a gente chora, ok que vem um momento de dor, um momento de apreensão, que com certeza a pessoa, para assimilar aquilo de pronto, deve ser meio complicado. Mas se você aceita, eu acho que a coisa flui mais leve, né? E aí você tem que tocar a sua vida, e faz parte. Então, eu acho que você, com sorrisos, com vibrações positivas, você ajuda na sua saúde, na sua recuperação. Eu acho que isso faz todo o diferencial. Enquanto eu estava também vendo esse tema durante a semana, eu pesquisei e quando você sorri, você libera, né, substâncias, hormônios, né, de serotonina, endorfina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar, do bom humor, né, Renata?
Eu estou falando, ela está balançando a cabeça. E isso daí é muito importante, contribui muito para a sua saúde, para a sua maneira de viver, de estar aprumado, né? Com o seu corpo em. Como é que eu vou te explicar? De forma. Está me faltando a palavra. Quando a Mais gente fala que saudável? é saudável, assim, em harmonia, né? Harmoniosa. Harmoniosa, porque senão você também fica estressado. Se você tiver com problema e você tiver revoltado, você vai ficar estressado, você vai ficar amargurado, você vai ficar depressivo e as doenças vão se somando, né? E aí, quer dizer, primeiro elas começam dessa forma, são psicossomáticas e vão lá do perispírito, daqui a pouco elas estão no físico. Aí no físico, para curar, já é mais difícil, né? Já é mais difícil. Então, as pessoas têm que se esforçar para que a coisa não chegue ao extremo, que você consiga recuperar a sua saúde, que você consiga agir de uma forma mais leve, mais salutar, mais saudável, né? E eu vou seguir aqui o texto para ver se a gente consegue trazer mais alguma coisa. Deixa eu fazer só uma observação. Faz. Quando a gente está pensando assim, juntos, né? Como a gente acorda, se a gente acorda mais sorrindo, se a gente acorda mais sério, né? E isso tudo tem a ver com como a gente vai dormir. De que forma a gente vai dormir, né? Com gratidão, fazendo uma reflexão do que foi feito durante o dia, né? De como a gente vai se conectar com a espiritualidade, conosco mesmo, para a gente poder dormir. Porque tudo depende, né? Como a gente vai dormir e ao longo da noite, como é que é esse dormir. Se é reparador, se não é, tudo isso depende. E para a gente acordar e realmente se conectar e ter a proteção e para se acordar bem. Ou levar um tempinho. Eu demoro um tempinho para acordar. Eu levo mais de uma hora, assim, né? Mais introspectiva e tal. Aos pouquinhos que eu vou me abrindo e sorrindo mais. Mas tudo acho que também, né? Mas tudo tem. Eu vou voltando. Então, é engraçado porque às vezes a gente não se repara, né? Mas as pessoas que moram com a gente falam. E às vezes, em momentos de família, as pessoas começam a tirar sarro um do outro. Aí, semana passada, estavam tirando sarro de mim, que como eu acordava e séria e ainda, tipo assim, você não voltou pro corpo, né? Só tá o corpo, o espírito está longe, né? Eu falei, nossa, as pessoas reparam, né? Na gente, né? E aquilo vira motivo de brincadeira, de um mexer com o outro, até da seriedade quando você acorda, porque ainda tá mais para lá do que para cá. Isso acaba se tornando um motivo de brincadeira e descontrai, né? E aí você, opa, então mas algo que eu acorda tenho que séria, né, vivenciar. Renata? Não acorda mal-humorada, você acorda eu acordo, quieta. eu não acordo, né? Você É só o acorda corpo quieta, que levantou, né? Mas aos pouquinhos que eu vou voltando, mas isso acaba se tornando até uma brincadeira em casa. Não fala com ela ainda que ela não acordou, né? Ela só tá o corpo aqui, ela fez café, já fez tudo, mas não acordou, né? Mas tudo tem a ver também com como a gente dorme, né? Como é que a gente vai dormir, como é que a gente se prepara para dormir, a gente prepara o nosso quarto, como é que a gente faz essa higiene do sono também, né? E a prece, a meditação. Se estava assistindo alguma coisa na televisão, o que estava assistindo antes de dormir? Exatamente. Isso é muito importante. Interfere, né? Interfere muito. Interfere muito. Deixa eu falar uma coisa aqui que vocês estavam falando, e aí eu estava pensando, levando aqui para o meu lado, né? É engraçado como, por exemplo, quando eu estou trabalhando e chega um paciente alegre, feliz, essas coisas, gente, o tratamento sai, que vai, tudo bem, a gente se diverte, apesar de ser, né, dentista, que todo mundo tem medo, a coisa flui. E é incrível como quando chega aquele paciente de mau humor, sabe? Sério, reclamando, e reclama de outro profissional que já passou, ou então do dente, disso, daquilo. Gente, parece incrível, mas é uma coisa de vibração mesmo, que
tudo que você vai fazer dá errado. E a Ana Paula tem uma profissão que não é todo mundo que gosta de ir, que é dentista, não é? Não. Mas tem gente Não, que dorme. mas as pessoas têm que chegar mesmo mais alegres. Mas tem gente que dorme na carteira, Como entendeu? pode alguém dormir no dentista? Tem gente que eu tenho que acordar. Tem gente que eu tenho que acordar e falar Tem assim, gente que oi, dá gosta, pra abrir né? um pouco a boca? Porque tá ali pra coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquela pessoa que chega já emburrada, de mau humor, de cara feia, não sei o quê, eu já olho, isso é um comentário entre os profissionais, assim, a gente comenta entre si. A gente olha e a gente sabe, meu Deus, já vai dar tudo errado. Você pode ter certeza que sai tudo errado, você até diminui o tempo de tratamento e marca para outro dia, porque senão o bicho vai pegar. Vê como interfere? Interfere, não é? É Interfere. incrível. O humor interfere em tudo. Em tudo, né? Otimismo, Se né? A for, pessoa já. se você for fazer, por exemplo, uma extração num paciente desse, você pode ter certeza que ele vai ter um pós-operatório horrível, vai ficar te ligando, porque isso, porque aquilo. Não tem jeito, gente. É incrível. Olha, tá vendo? Eu sinto Viu? na pele. Importante esse depoimento que ela está falando que interfere até no tratamento, como a pessoa vai reagir depois, não é? Veja. Com certeza. É Com importante Com isso. certeza. E até assim, o sorriso, ele ajuda muito, o ato de sorrir ou de rir, até com tratamentos do coração. Aquele Abrão Curi, do Hospital do Coração, aquele médico, ele falou que o sorriso alivia a tensão, diminui o estresse, a pressão arterial. Olha como ele ajuda, como ele é benéfico para o nosso corpo. E a gente falou que não ia falar, né, Leda? Mas eu vou comentar. Eles movimentam para você sorrir 84 músculos do rosto que ajudam a você a prevenir rugas. A gente falou que não ia falar isso porque isso aqui é tão fútil, mas olha, é benefício para as mulheres. Mas é benefício do sorriso, é benefício. O sorriso ajuda, a elasticidade do rosto, são 84 músculos. Então, isso é o de menos perto de tudo o resto que ele faz com relação ao nosso organismo, né? É muito importante que você procure, que você estimule. Se você vive sozinho e você está numa condição de que você precisa, está passando por um aprendizado de saúde, é comprovado, como ele disse aqui mesmo, né, que os médicos dizem, que a ciência médica já comprovou que riso é terapêutico. Ele é um tratamento coadjuvante da medicina. Muitos hospitais já incluíram essa técnica, é complementar de um tratamento. Tem a risoterapia, que já foi colocada em hospitais. E tem técnicas que você pode desenvolver, procurar no YouTube para você fazer sozinho na sua casa. Você pode até se sentir meio bobo, até o próprio cara fala, de você fazer exercícios para você rir, tem respiração para você fazer, mas isso é um estimulante para você se autoajudar, uma autoajuda, né? Complementar. Como você aqui, ninguém está falando para você largar o seu tratamento médico e só fazer a risoterapia. Não, ele é coadjuvante do tratamento. Você segue aquilo que o seu médico recomenda, o seu tratamento que você deva ser feito, mas isso também auxilia, né, a sua recuperação. E dentre um desses vídeos que eu estava vendo também sobre a risoterapia, era um terapeuta e um outro que passava essas técnicas, ele disse sobre uma senhora que ela tinha espondilose anquilosante, acho que é esse o nome da espondilose anquilosante, acho que esse é o nome da doença, que 10 minutos de risoterapia que ela fez, ela ficou 2 horas menos sem dor. Então, é benéfico, né? E eles falam que a gente deve procurar estimular o riso. Se você principalmente você não se encontra numa situação de um aprendizado de uma doença, isso de você
vivenciar o riso, o sorriso, o seu dia com leveza, evita de que essa doença chegue, né, até você e que você tenha que passar por um aprendizado de saúde. Mas se ela já se instalou, né, então você tem que procurar, faça o seu tratamento médico, seu médico recomendou, mas busque essa alternativa natural com as demais pessoas, aceitando aquilo que você está vivenciando, né, do seu problema que você está passando de saúde. Procure você se exercitar com as demais pessoas no seu dia a dia, de forma mais natural, mais leve, para poder auxiliar no tratamento. Se você tiver com dificuldade de você conseguir fazer isso sozinho, aí você busca uma alternativa, ou num grupo de risoterapia, ou você busca uma autoajuda no YouTube, que também tem várias técnicas de respiração, exercícios que você tem que efetuar. Enfim, tem várias. Eu vi uma que não veio ao caso falar, mas chegava até a ser de certa forma ridículo. Falava da banana, uma banana maior, uma banana menor. E eram esses dois homens que estavam falando das técnicas dessa senhora de espondilose anquilosante, que eles estavam explicando como fazer. Eu achei bobo, mas ele falou assim: se você está achando bobo, já é um começo. Você já está achando que não tem graça, você já vai começar a rir daqui a pouco. Eu falei assim: nossa, que coisa mais sem graça. Eu comecei a ver aquilo e falei assim: gente, que coisa mais sem graça. Mudei até o vídeo, eu falei: não, vou para outro. E aí eu vi um rapaz fazendo sozinho. Tem vários. E eles, assim, movimentam os músculos e, ao mesmo tempo, você vai trazendo o prazer. Ele te dá a sensação de bem-estar. E isso é o que vai ajudar você a enfrentar aquele seu problema de saúde, que você tem que buscar. Eles dizem para você buscar de forma numa piada, no stand-up, você buscar uma comédia, né? Você ir ao teatro, assistir uma peça, um filme, né? Ou coisas que te tragam alegria, que a alegria, né, ela é contagiante, e você estando num grupo de amigos em que você está tendo uma conversa em que aquilo te remeta coisas saudáveis, alegres, isso te dá uma sensação de bem-estar, de bom humor, isso contribui muito para aquilo que você esteja vivenciando. E o que vocês acham dessa risoterapia? Quais as técnicas, Renata, que você poderia passar para quem quisesse fazer um tratamento coadjuvante complementar com um tratamento de saúde? Eu vi por alto assim no YouTube, mas nada como conversar com um profissional, né? Você pode passar melhor para quem está aqui as suas técnicas. Então, rir de si mesmo, né? A gente às vezes leva a vida tão a sério, né? Ou quando a gente falha, alguma coisa assim, aí a gente ainda fica com raiva da gente mesmo, né? Isso é um peso, né? Tudo isso é muito denso, né? Quando você ri de você mesmo, você se permite relaxar, né? Você se permite ver que aonde você errou, para da próxima vez você tentar fazer melhor, né? Aquilo, você vê aquilo como um aprendizado, mas rir de você mesmo. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, e se permitir relaxar, né? E isso aí não levar as coisas tão a sério assim também, né? Pegar mais leve. Pegar leve, né? A pessoa pega mais leve, ela acha até graça nas bobagens que ela faz dentro de casa no dia a dia. Tem coisa mais leve do que um sorriso de uma criança? Que a gente estava falando em criança, né? Falando em criança, tão espontâneo, é tão gostoso, né? A Renata né, que a Renata está falando em criança, eu estava lembrando daquelas pessoas que são voluntárias e que vão em hospitais para fazerem crianças com câncer, dar risada, cão, né, de palhaço, tudo. Fantasiam, Doutores da Alegria. Exatamente. Isso, Doutores da Alegria, que é exatamente essa proposta, né? É fazer com que se ria num momento tão difícil, né? E que naquele período ali se esquece de tudo, né? E isso traz muito benefício para o corpo, né? Já está
super comprovado isso. Então, a gente não pode ter dúvida disso, né? Esse trabalho é um trabalho muito legal. É um trabalho muito... E trabalho com cães também é muito bom. É, né? muito. Eu particularmente, eu utilizo essa técnica também. E Então, no contato assim, informal do cão, né, com a pessoa, aquele sorriso, assim, né? Porque o animal espontâneo, é espontâneo, é amor achar puro, né? gracinha, ai que bonitinho, né? Já está rindo. Aí ele faz uma gracinha, dá a patinha, faz uma brincadeira, né? E aquilo ali é uma coisa tão simples, né? E o contato mesmo, né? O contato de pegar, né? De segurar no colo. Eu vou mostrar minha técnica para vocês aqui. Isso já relaxa. Quem faz dar Olha lá, sorriso que bonitinho. Aqui, a minha técnica aqui é a Nutella. Ai, tá a minha gata. A Ana Paula lembrou de uma coisa, esse Doutor da Alegria, eu já vi por 2 vezes, acho que foi no Instagram, um médico, a criança queria ver o Super-Homem, pois o médico se vestiu de Super-Homem. Eu vi também. Você viu esse? Vi. Ela estava com câncer e ele se vestiu de Super-Homem. E teve um outro que foi também de palhaço. O médico em si, não foi um grupo inteiro. Foi num setor também de criança com... Eu vi essa semana, apareceu para mim foi no Instagram, um médico que fantasia as crianças para levar para o centro cirúrgico. Então, as crianças vão de Batman, as crianças vão de Mulher Maravilha. Então, e ele sai correndo pelo corredor, assim, sabe? E abre aquela porta do centro cirúrgico antes, que é sempre aquela porta móvel, né? Aí ele entra com tudo naquela porta. Aí eu fiquei imaginando como é que as crianças não vão fazer a cirurgia de bem, né? Porque, já vão alegres, desacordados, não sabe? O pós-operatório é que se ferra, né? Mas lá na hora, entra naquela alegria contagiante. Então, realmente assim. Está tão preparado na felicidade que na felicidade que às vezes até acontece tudo mais fácil, né, para eles. Aqui eu conheço o Paulo Bonavides, né? Ele é o diretor do grupo Hora de Brincar, né? E ele é dentista, né? E ele agora ultimamente tem dado até as palestras, tal. Ele trabalha muito com as crianças especiais. Nossa, tem hora que eu me pego rindo com ele. São vídeos curtinhos que tem no Instagram que ele coloca, mas as crianças excepcionais, elas têm dificuldade em escovar os dentes, né? Eles têm todo E aí, assim, ele faz de um jeito, porque ele é palhaço, né? A profissão, inicialmente, quando ele começou, eu conheço ele já há um bom tempo, ele era palhaço mesmo, né? Então, assim, ele tem o dom e ele aproveitou esse dom para desenvolver uma técnica para trabalhar com as crianças. Olha só. Nossa, tem hora que as crianças é que são os dentistas, ele inverte. Mas com isso, ele tem uma técnica que ele vai indo. Olha, ele consegue arrancar o dente da criança sem que a criança perceba. Brincando. Ele fala, aí ele puxa da orelha assim, aí vem com o dente, a criança fica olhando para ele. Tipo, mas como é que o dente está aqui? Mas assim, tudo é uma técnica realmente, né? É quase uma mágica, né? É quase uma mágica. É quase uma mágica, mas realmente, assim, ele tem uma habilidade especial para trabalhar com esse tipo de criança, né? E o Instagram dele bombou com relação a isso, né? Mas eu falo, realmente são técnicas, né? Ele desenvolveu uma técnica para trabalhar, porque ele sabe a dificuldade que é trabalhar com esse tipo de criança, né? Então, assim, e é isso. O riso realmente traz, entendeu? Quando a gente trabalha também presencialmente, ou num centro, ou em algum lugar, quando a pessoa vem para tomar um passe, entendeu? E você já sorri, às vezes você não fala nada, né? Ou a gente fala, né? Geralmente, né? Pensa em Jesus, né? Mas se você já fala, a pessoa te dá aquele sorriso, pronto, ali ela já desmonta, né? Porque realmente você abre o teu campo áurico, né? Você abre os teus chakras para receber, porque você já vai de peito aberto, né? Isso acontece muito. A gente que trabalha já há um tempo a mais, assim, isso acontece muito. Então, assim, a gente tem que realmente, ao máximo, elevar
Não é fácil, problemas, lógico, todo mundo Dependendo tem, do né? dia. Seja ele qual for. Mas, assim, aqueles pequenos momentos que você está rindo, você vai dando aquela endorfina mesmo para o teu corpo, para aguentar, né? Para aguentar, né? E eu passei por uma experiência, né, do Covid, e aí vocês estavam falando e eu estava lembrando, né, na UTI, quando eu estava lá, tinha um médico muito palhaço, realmente. E aí, depois, assim, a gente fica meio desorientada, né? Aí eu me lembro que quando eu fui para o quarto, eu cheguei para a médica e falei, então, tem aquele médico, mas aquele médico é um palhaço, né? E aí ela falou, eu vou falar para ele, mas não era, eu que estava rindo da situação, né? E achando que ele, porque assim, ele foi muito gentil, mas assim, a forma que ele brincou comigo lá na hora, aquilo fixou na minha mente. Então, quer dizer, ficou o quê? A parte boa dele, né? Da pessoa dele. Então, assim, eu acho que o pessoal de saúde que realmente trabalha nessa área, eu acho que é o, sei lá, é o principal, né, de estar bem. Eu sei que não são todos, né, mas que nem pessoal Buscar de leveza, né? enfermaria, né, pessoal de enfermagem, né, que faz complicado, todo né? o trabalho sujo de um hospital, né, porque eles que cuidam de tudo ali naquele momento, não é fácil, é uma correria, né, porque são muitos pacientes. Mas é isso, a gente vê realmente resultado naquele paciente que leva rindo, né? Assim, eu lembro muito dessas situações no hospital, assim, né? Do pessoal trocando a minha fralda e eu falando, eu tô usando fralda. Né? E é isso, é rir de si próprio. É rir de si próprio, porque vai fazer o quê? Você Na está hora que você está falando, vivendo aquilo, você tem que dar Tem risada, que né? passar pela situação, né? Melhor E eu passar acho que eu acabei bem-humorado saindo do do que hospital até bravo, mais né? rápido por conta disso, É porque, né? verdade. Mas porque realmente a gente vai você indo, vai indo, vai indo, aí a gente vai trazendo para si isso, né? Eu me lembrei de um dia que eu vi no Instagram também, um médico ia aplicar uma vacina na criança, uma vacina. Era um médico, ou era uma injeção. O pai estava com a menininha no colo e o médico estava brincando na perna com aquele martelinho, na perninha aqui, na perninha ali, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ficou cantando, a criança se distraindo. Gente, ele pôs a agulha na criança, ele deu a injeção, a criança não chorou. Nada. Eu levava os meus filhos para tomar vacina, era um escândalo. A enfermeira que fazia a parte ruim, né, no centro de saúde, dava lá aquela espetava, eu tinha até dó. Eu levava meu pai, que ficava segurando, que eu não gostava nem de ver. Meu pai ficava com ele no colo, que era um escândalo. O médico ficou lá com aquele martelinho aqui, ali, lá, cantando com a criancinha. Pim! Deu a injeção, a menina nem chorou. O pai ficou olhando para a cara da menina, não chorou. Eu fiquei assim, abismada. Falei, gente, uma agulha que fura. Qual a criança que não chora tomando uma injeção? Essa foi a primeira que eu vi. Mas esse médico estava brincando com ela, distraindo, dando risada, né? Fazendo aquele malabarismo todo. E ele conseguiu o intuito e a criança, nada. É uma coisa que técnica, né? Novamente é outra técnica. Tornou aquilo que era ruim, leve, né? Suave, que a menina nem percebeu a dor, nem sentiu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou tentar andar um pouquinho mais aqui no livro. No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo, porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, dramática e orgulhosa. Acabamos de falar isso, né? Do fato das pessoas viverem de forma pesada, carrancudas. O riso espanta a doença, porque devolve alegria a cada célula do corpo. Olha só o que ele consegue fazer dentro de nós. A gente não tem nem noção do benefício que ele nos traz, né? Um riso, a gente nem imagina que ele pode mexer com toda essa parte dentro do nosso corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Aí eu comece rindo de si mesmo, né, Glauci? Não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à sua volta. Isso é a coisa mais comum da gente fazer, rir das coisas ridículas, né? Que a gente vê do nosso lado muitas coisas, fala, nossa, olha aquilo,
e não tem como, às vezes, de não rir, né? Você está olhando, olha aquilo lá, que absurdo, não sei o que, é tão ridículo, você não tem como escapar de dar um sorriso. Agora, não tem nada melhor do que uma gargalhada. Você já se pegou dando altas gargalhadas, aquela gargalhada que até dói a sua barriga? Depois você fica assim, cansei. Você fica até leve de tanto que você sorri, não é verdade? Quando você está numa roda de amigos, você está conversando, vem uma palhaçada que um faz, outro faz, daqui a pouco você se pega num sorriso, que todo mundo está gargalhando, quando você para, você cansei de tanto rir. A barriga até ri, você fica se sentindo até leve. Não tem sensação melhor do que sorrir mesmo. Curta o lado engraçado da vida, e isso trará benefícios enormes para a saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada e geralmente estão cheios de doenças e remédios. Olha, eu não sei te dizer se essa pessoa que eu já até comentei aqui no nosso acolhimento, lá no meu trabalho, se ela vive de doença e remédio, porque eu não consegui, falei para a Leda, eu não consegui nunca ver a cor dos dentes dela, nem que formato é que ela não sorri nunca. Ela é uma pessoa que chega, eu falo, bom dia, eu não consigo nem ouvi-la responder. E aí o perfeccionismo, hoje eu lembrei dela, porque ela mal chega no trabalho, ela já começa, ela limpar a própria mesa, ela limpa, ela passa álcool em tudo. Ela passa álcool na mesa, ela passa álcool quando ela senta, aí ela vai, limpa o computador, limpa tudo, aí ela senta para trabalhar. Falei, meu Deus, essa pessoa não pode ser muito normal, né? Boa noite, seu José. Não é todo mundo que tem bom humor, né? Porque se tem a risoterapia, é para justamente essas pessoas que não conseguem rir de si mesmo, não riem sozinhas, não acham graça em nada. Eu acho que, então, esse tratamento da risoterapia é mais indicado para essas pessoas, para elas começarem a relaxar e aprender a rir, né? Aprender a achar situações engraçadas, né? Eu acho que é para essas pessoas mais, porque as que dão risada à toa, essas já dão risada à toa mesmo. A gente não precisa nem pagar para dar risada, né, Leda? A gente já ri à toa mesmo. É verdade. Até vocês estão falando e eu estou lembrando daqueles grupos de dança que tem, de terceira idade. Ah, sim. Né, que às vezes a gente vê, e assim, quando a gente vê esses grupos se apresentando na rua, o quanto que eles dão risada. Porque isso passa o tempo de você ficar se preocupando com as coisas, né? E é isso, a pessoa ri de si próprio. Então, tipo assim, tem uns que são mó desajeitados, não conseguem dançar. Mas vão lá, fazem tanta palhaçada, tanta... E acabam brincando. E assim, você vê dando risada realmente. Né? Em academia, assim, quando tem esses grupos de dança, você percebe, tipo assim, o pessoal é mó feliz. Né? Ou então o pessoal que faz... como é? Aquela... A aula na piscina, né? Também. Você vê lá, o pessoal deixa cair a bolinha, o pessoal não é? O pessoal é meio descoordenado. Tem sempre um que é mais descoordenado. Meu, e se divertem, dá tanta risada, você se diverte. Às vezes não é o exercício. Eles também, né? Não, às vezes não é o exercício em si, é a convivência, né? A convivência no meio. Direito, a pessoa está indo e a pessoa está indo para a esquerda. A pessoa está girando, o outro está indo para o lado. É meia volta, a pessoa dá para o lado direito, vai para o lado esquerdo. E assim, você vê o quanto que as pessoas se divertem, né? Então, assim, eu acho que no mundo atual a gente tem que procurar momentos assim, né? Momentos, às vezes, com a família, né? Onde faz, às vezes, uma festa, bota todo mundo lá para dançar uma festa junina. Vai ter sempre um que está lá pintado, que vai vir com brincadeira. Então, assim, a gente tem que procurar ser feliz realmente. É verdade. Eu acho que é isso que Jesus quer de nós, né? A gente, essa busca dessa felicidade, desse riso, é nosso. Vai fazer bem para nós mesmos. É trilhar o nosso caminho, com alegria, né? Deve ser uma busca diária. Eu acho que a gente tem que fazer isso de uma busca diária, realmente. E eu acho que é um pouco de treino, realmente. É um pouco de treino. As pessoas têm que... Oi, seu José, pode falar. Olha, sorriso é muito engraçado, sorriso. A minha manicure está no Rio de Janeiro. Quando eu chegava lá,
com ela, no barbeiro, ela dizia que eu tinha minha gargalhada era a melhor do bairro. Aí é que eu dava gargalhada. Mas quando eu fui criado, eu sempre fui sério. Minha filha sabe que eu sou uma pessoa séria assim, não cara feia, mas eu sou sério, porque eu ando com um sorriso nas costas. A minha mãe, quando eu era pequena, ela dava uma emoção de escota. Eu não sei se as senhoras conhecem isso. Era um cara eu pequeno. tomei, seu José, é horrível, aquele que tem o óleo de bacalhau, não era? Que era com o bacalhau nas costas. Eu dei para os meus filhos, todo Minha mãe inverno me eles dava tomavam. isso também. Então, o meu sorriso é igual aquele bacalhau. Quando a coisa é bonita, a pessoa demonstra alegria, eu sorrio. Mas eu sorrio sempre, eu sorrio quando chego com essa gata aqui da minha filha. Eu converso sozinho com os bichos, converso sozinho comigo, dou sorrida comigo. Outro dia eu estava numa sessão de yoga e tinha uma senhora que ela tem problema de Alzheimer, né? Aí o rapaz falou, leva a mão para o céu. Aí ela falou, eu não chego lá que eu só estou pequenininha. Aí eu estou rindo até agora dessa. A gente realmente tem que buscar essa alegria dentro da gente, né? Então, eu sorri sozinho às vezes. Não sou dizer palavrão, mas às vezes o palavrão me dá um sorriso na boca, que eu não aguento. Então, eu acho que o sorriso é a felicidade da gente. Sim, com certeza. E é isso. A gente tem que estar... Se você não se abre para a vida, se você se fecha, se você guarda dentro de você essas emoções, né, que você está vivenciando, desse momento que você está passando, né? Você está passando por um aprendizado e aquilo está te amargurando, aquilo está te estressando, aquilo está te angustiando, e você não aceita, e você vai se fechando, aquilo só tende a ficar pior. É como ele fala aqui da panela de pressão, né? Essa panela de pressão, uma hora, vai estourar, vai fazer um mal maior ainda dentro de você. E para você arrumar depois essa situação é muito pior, né? Então, que a gente possa tentar reverter antes que o problema aconteça, que a gente possa tentar resolver isso dentro da gente, aceitando, assimilando aquilo que a gente está vivenciando, para que a gente possa auxiliar no tratamento da nossa saúde ou daquilo que a gente está enfrentando. Evitar até que o problema se instale de saúde mesmo, né? Se você não tem, ótimo, que você fique sem ele, né? Não viva sorrindo, curtindo as coisas boas da vida, rindo de si mesmo, rindo com um amigo, procurando se distrair, vendo coisas divertidas, para evitar que o problema de saúde venha. Agora, se ele se instalar, né, de certa forma, que você atravesse de uma forma mais tênue, mais leve, né, do que você ficar se amargurando, guardando, para que a coisa piore e fique cada vez pior, né? Piore o seu quadro de saúde. E aí ele fala que aqui, quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. E é isso que eu acabei de falar, eu li isso, sobre isso, que o fato de você ter um problema e você sorrir, não é você sorrir para mostrar para os outros que você está bem, mas intimamente você está mascarando essa situação que você, eu estou bem, estou fazendo cara de paisagem, estou sorrindo, está tudo bem, mas você está mal por dentro. Esse sentimento, esse riso que você demonstra, é prejudicial. Segundo eu pesquisei, esse não é bom, porque você está triste, você está com um sentimento ruim dentro de você, que você não solucionou, você não aceitou esse aprendizado. E isso é só uma máscara que você está vivendo. Esse não tem valor, porque o que está valendo para a pessoa é o que ela está sentindo realmente. Exatamente. Então, esse não tem valor nenhum, tanto faz o que ela está mostrando no rosto. O que importa é o que vai no coração.
Mas nesse caso, ela está mascarando um riso falso. Está mostrando uma coisa de que realmente isso não vale nada. O que vale é o que está no coração dela. E aí, esse é ruim para ela, porque ela está tendo que representar uma situação, né? Então, isso é pior ainda do que se ela tivesse buscado ressignificar o problema dela, aceitar, né? Para poder passar uma coisa real, né? Esse sentimento é pior do que ela ficar de cara fechada. Esse sorriso falso é pior ainda. E aqui ele vem falando, né, para a gente permitir momentos de descontração durante o dia, fazer pausas para conversas leves e despreocupantes. Aquele cafezinho no meio da tarde que a gente vai tomar com um amigo, ou mesmo no serviço que você para tomar um cafezinho, joga uma conversa fora, fala de alguma coisa que você viu na televisão, um filme que você assistiu. Isso é importante para também dar uma quebrada, né, na rigidez do momento, né? Porque o trabalho também é estressante, né? Tem aquele tempinho que você tem que dar uma relaxada, né? E você interagir também com as pessoas, trocar uma ideia mais leve, é muito interessante isso também. Conte e ouça anedotas saudáveis, mate sua doença de tanto rir. Afinal de contas, como está na Bíblia, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu nunca ouvi essa expressão de faz secar os ossos, eu nunca tinha ouvido falar. E a Renata tem alguma coisa para falar para a gente em relação a essa técnica de risoterapia? Como que as pessoas podem buscar, assim, eu vi que tem técnica de respiração, eu vi que tem tudo isso que ajuda, né? Claro que também você buscar uma comédia, você assistir um stand-up, ouvir um comediante contar uma piada saudável, né? Assim, no sentido de sem muitos palavrões nem nada, tudo isso é muito válido, mas eu vi que tem técnica de respiração, que você respira, solta o ar, isso é muito interessante também, que auxilia a pessoa, né? Tem algumas técnicas até de meditação que você faz sorrindo, tá? Que isso também altera. Eu estava tentando pensar assim, na questão da comédia, né? Quando a gente vai assistir um filme, eu lembro de coisas de infância, os Trapalhões. Era aquela brincadeira inocente, né? E sem malícia, né? Sem violência, sem você ter que... É um pouco diferente dessas videocassetadas, né? Porque dessas algumas videocassetadas você tá rindo da tragédia do outro, né? Você tá rindo que o outro caiu, que o outro, né? Você tá rindo... Isso aí eu acho que a vibração não é legal, né? Não é boa. A questão da empatia, a gente coloca, se fosse com a gente, será que a gente ia gostar, né? É uma coisa daquela questão mesmo, do Trapalhões que você estava falando, tá vindo na minha cabeça, assim, né? É aquela piadinha inocente, aquela coisa mais leve, né? E quantas gerações não foram... passaram? Uma pessoa que é um exemplo claro, Chico Xavier tinha tantos problemas de saúde, né? Já no final da vida ele precisava ser amparado para continuar andando, já não enxergava direito, e ele sempre estava rindo. Sempre bem. Rindo, né? A pessoa com tantos problemas devia ter dores, né? E tinha aquela angina que incomodava tanto, mas ele estava trabalhando, né, na caridade, e ele estava dando risada. Ele ria dele mesmo, ele brincava com Emmanuel toda hora, né? E sempre recebendo todas as pessoas com um sorriso no rosto, né? É verdade. Que aí realmente era o espírito de muita luz, né? De muita paz e transmitia isso mesmo para as pessoas. Eu falando do Emmanuel, eu estava lembrando da cena do avião, do Chico. Isso. Eu já começo a rir antes de falar, porque, gente do céu, assim,
é emocionante aquela cena, né, dele, ele começa a gritar, né, tipo, eu sou humano, né? Deixa eu morrer com dignidade. Deixa eu sofrer um pouco. Para quem não sabe, né, que essa passagem do Chico, né, no avião, né, que estava passando por uma turbulência grande, né, e ele ficou com medo, não foi? Bastante medo que o avião caísse, e o Emmanuel falou para ele, né, morra com dignidade, né? Morra com dignidade, né? Porque, tipo assim, ele seria exemplo para as outras pessoas, né? E nessa hora, tipo assim, mas eu não quero morrer. Estava apavorado também, igual todo mundo. Estava apavorado. E é isso, né? É rir da situação, né? Porque, lógico, o Chico era uma pessoa muito iluminada, né? Dizem que tem gente que sentia a vibração dele a 10 quadras do local, né? Então, tamanha era a vibração do bem, né? Mas é isso, é a busca, né, da gente estar no mesmo momento, no mesmo, né? Porque eu sou sincera, assim, quando eu entro no avião, tal, tem hora que me vê essa cena do Chico, sabe, assim? Nem me fale uma coisa dessa, pelo amor. Porque não é uma sensação que quando você está ali, você fica, né? Meu, se eu passar por uma turbulência, é aquilo, todo mundo vai se desesperar, quem não, né? Não, eu morro de medo de avião, né? Mas eu enfrento. E eu estava comentando outro dia, né, que eu tinha vontade de fazer uma viagem assim, assado, né? Que eu queria agora voltar novamente para a Europa. Estava lá no Pilates e eu falei assim, não sei, talvez agora eu faça uma outra viagem. Estou planejando, estou estudando, vamos ver se dá certo. Né? Aí uma senhora chegou perto de mim e falou assim, escuta, me falaram que você vai para a Europa de ônibus. Eu falei, oi? Oi? Hã? De ônibus? Como? Não, de carro. Eu falei, de carro? Quem falou isso? Não, você me fala, como que você vai fazer? Porque eu quero ir. Da outra vez que eu viajei, eu fiquei 1h30 numa turbulência que eu pensei que eu fosse morrer. Eu fiquei em pânico dentro daquele avião. Eu falei, meu Deus, eu queria saber quem foi que te contou isso. Porque eu também queria isso, se tivesse essa possibilidade. Como é que eu atravesso o Atlântico de carro, gente? Não tem essa condição, não existe isso. É avião mesmo, então vai de navio. Se você não quiser um avião, vai de navio. Eu morri de rir, esse foi um riso que eu não consegui conter. Eu falei, meu Deus, quem falou isso, né? Chama a pessoa aí que eu também estou querendo. E eu ia falar uma coisa. Eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Quando você falou do Chico, eu estava pensando numa outra coisa aqui que me veio à cabeça e lembrei desse outro e acabei esquecendo. Mas agora me fala. Deixa eu dar um depoimento enquanto você pensa. Nós estávamos falando do riso, né? E você sabe que realmente ele melhora a dor, porque eu tenho problema de enxaqueca e de vez em quando ataca, assim, simplesmente. E quando a mamãe era viva, eu chegava lá e falava, ai mãe, estou com uma dor de cabeça. Ela falava, pode deixar, vamos conversar, vou fazer um café, a gente conversa, se distrai, você vai ver. E ela começava a contar umas coisas engraçadas que aconteceram quando a gente era pequena e não sei o quê. Quase sempre era a mesma história, mas eu divertia, eu ria, distraía. Pronto, daqui a pouco ela olhava para mim e falava, seu olhar já está diferente, passou a sua dor de cabeça. E não era que era verdade. Só aquele bem-estar, aquela leveza, aquele sorriso, já passava uma dor de cabeça. Muda a sintonia, né? Muda a sintonia. Muda a sintonia, uma coisa leve, alegre, feliz, né? Recordações boas, né? Talvez você tivesse chegado com um problema ou uma energia que você captou com alguém, né? E você chegou lá, a mãe começou a conversar com você de uma forma mais leve. Toda vez era a mesma coisa. O dial, né, Glaucio? Mudou a sintonia do rádio, mudou. É a sintonia. Já era até de costume ter dor de cabeça e correr para a mãe. Mas era muito bom, era bem... Já sabia onde tinha o remédio, né, Leda? É verdade. Já sabia onde tinha.
Mas você repara que quando você está assim nesse sentimento de alegria, de descontração, leveza, raramente você tem uma dor de cabeça. Raramente você vai ter. Porque você não está estressado, não está com problema nenhum dentro da sua cabeça, está numa vibração assim, ok, legal, você está sorrindo, você está se divertindo, está brincando. Não tem estresse, não tem dor de cabeça. Raramente, a menos que você esteja com um problema que venha a ocasionar. Mas caso contrário, não, né? Enfim. E aqui, eu estava vendo aqui, eu estava comentando daquele médico que eu falei, né, do Dr. Cury, a gente estava falando do cardiologista, e ele falou que além de aliviar a tensão e diminuir o estresse, ele também diminui o fluxo sanguíneo, ele aumenta o fluxo sanguíneo, auxiliando no controle de pressão arterial e protegendo contra ataque cardíaco e problemas vasculares. Isso é importante também. Olha só, se a gente conseguir manter um nível de sorriso diário, ok, a gente evita esse problema também de coração, né? É verdade. Seria bom se a gente também não precisasse tomar remédio para pressão, né? Sorrindo. Ainda sorrindo, né? Mas aí não adianta muito, não. Não, esse daí eu não li nada a respeito sobre isso, não. Quando a gente fica tensa, nervosa ou fica de mau humor, realmente a gente se retrai, né? Eu acho que é isso que faz o fluxo do coração também ficar meio... Sim. Aí normalmente a pressão já altera. Já altera, é verdade. Batimento cardíaco, né? Dependendo do que você está passando. Nossa, basta você se aborrecer para sua pressão ir lá na estratosfera? É verdade? Eu nunca tive pressão alta. Minha pressão sempre foi normal para baixo. Quando eu passei aqui na minha casa, que eu tive um intercambista na minha casa, aquele menino, meu Deus, ele era rico lá no México. Na minha casa, ele queria que eu fosse a empregada dele. E fizesse todas as vontades dele na minha casa, entendeu? Chegou um dia que eu estava tão nervosa por conta dele, a minha pressão foi 16/8. Eu nunca tinha tido pressão alta. 16/8. E aí estava com dor de cabeça, vai vendo, o aborrecimento. Sim, né? Então, quando você se aborrece, né, as coisas só tendem a piorar e vem a dor de cabeça e vem vindo todos os problemas junto, é verdade, é verdade. Né? É como você disse, nosso padrão vibratório conduz, né, essa harmonização, né, do nosso equilíbrio. Isso mesmo. E aquilo que a gente vem falando, né, que você tem que estar sempre buscando através de filmes, de técnicas que você pode procurar. Um livro bom. Um bom livro também é um bom. Eu lembrei que eu ia falar. Quando a Glaucia falou do Chico, me veio o que eu estava vendo. Eu estava assistindo no final de semana com meu marido uma série coreana e eles são ótimos, porque você não vê violência, você não vê nada de sacanagem, é leve, coreano é legal, bem gostosinho, assim, sabe? Sorriso Real é o nome da série. São os doramas, né, que chamam. Oi? Se chama doramas, essas séries. Dorama. É muito gostosinha de assistir. Uma de uma advogada extraordinária. Extraordinária. Esse eu assisti. Esse é bem bacana. Esse eu assisti, Rambadá, muito boa. né? E até porque traz a questão do autismo. Né? De uma forma mais leve, né? Sem estereótipo. É bem bacana também. Essa foi bem legal mesmo. Eu assisti, adorei. Então agora eu tenho procurado, não é a primeira nem a segunda vez, eu já vi outras também. E são leves. E assim, essa comédia que você falou dos Trapalhões também tem, né? Aquela coisa leve, tá com um sapato nele, não sei o quê, sai correndo, o cara cai, tipo meio atrapalhado mesmo, assim, os Trapalhões, mas é uma coisa divertida que você acaba dando risada, assim, e você fica numa sensação leve, não gostosa. tem compromisso, né? Passa seu tempo e você não vê coisa agressiva, né? Não vê coisa de xingamento. Briga, tiro, né? Nada disso.
O meu marido está lá vendo uma série na sala lá, que é de traficante, de morte, ele me chamou para assistir, eu falei, não quero. Já não estou mais assistindo. Não quero, não estou vendo mais. Não quero assistir. Não quero. Mas não é verdade? É como a Renata falou, é tudo aquilo que você vê. Tem que procurar, né? A gente tem que procurar se harmonizar, não é? Ficar bem. Eu vou ver para quê? Eu vou ver para depois dormir com imagem de sangue, de morte, que são cruéis, né? Porque esses filmes têm muita crueldade, né? Ainda mais toda morte não é bonita, mas normalmente os traficantes são bem cruéis, né? Nas maneiras de exterminar as pessoas, eles com bastante requinte de crueldade, né? Vamos voltar para o nosso sorriso. Não, eu prefiro o meu sorriso. Vamos voltar para o nosso sorriso aqui. Então, a gente tem que procurar realmente ver coisas leves, assim, digestivas, né? Que você consiga sair daquilo que você está vendo mais leve do que você entrou. E essa é a proposta mesmo, né? De você fazer as coisas ficarem mais tranquilas, você consiga atravessar a sua vida de uma forma mais salutar, mais saudável, porque os problemas vão existir, né? A gente vai atravessar, mas que eles não fiquem pesados, que eles não se tornem uma coisa, um fardo para nós, né? Justamente. Até, Solange, eu estava lembrando, você falando aí, né, dos doramas e tal, não precisa ir muito longe, né? O Mr. Bean. O cara não fala no filme e tu dá risada com as bobeiras, né? Com as bobeiras dele. E é demais. Charlie Chaplin, era o que eu ia falar, Charlie Chaplin, né? Você pega um filminho do Charlie Chaplin, aquilo tu já se distrai ali, tu já dá risada. Então, assim, pode ser até uma prática diária, se a gente tiver, né, sem um riso aí, se tiver sozinho, às vezes, né? Colocar esses pequenos videozinhos, assim, por dia, você falar assim, não, eu vou tirar aqueles 10 minutos de risoterapia, né? E colocar. É um exercício. Olha, Glauce, os Três Patetas. Os Três Patetas. Quem não ria com os Três Patetas? Vocês estão esquecendo do Chaves. Os cabelos daquele ruivo. Você está esquecendo do Chaves. Descabelado. Também alegrou muita gente. O Chaves. Muita gente deu risada com o Chaves. E você veja, assim, e eram coisas assim inocentes, né? Eram brincadeiras inocentes. Eu não gosto do humor grosseiro. Eu não gosto do humor com palavras feias, com palavrões. Eu não curto esse tipo de humor. Eu gosto desse humor bobo. Oi, seu José. Então, sabe, eu tenho 84 anos, fizeram uma festa surpresa para mim, eu adorei. Que legal. Por quê? O filme que eu mais gosto, que eu assisto desde 1950, Tom e Jerry. Olha lá. Delícia também. No Rio de Janeiro, na época de 50, tinha o Cine Metro. Todo final do mês tinha o Festival Tom e Jerry. Eu estava lá com a molecada de 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu estava lá para ver. E até hoje, fico procurando na televisão. Tem Tom e Jerry, eu estou vendo. Gosto de desenho também. Aí eu sorri sozinho, para mim é uma alegria ter Tom e Jerry. Aquele Hanna-Barbera. Hanna-Barbera tinha muitos desenhos bons, né? Agora os desenhos são mais pesadinhos. E passa uma conotação, sempre tem uma mensagem subliminar agora, né? Para passar para as crianças, uma coisa assim que nem sempre é tão bom. Antigamente a gente não tinha nada disso, a gente não era uma coisinha bem bobinha mesmo, né? Eu acho que ou se passasse eu era bem bobinha, que não percebia, eu não tinha essa malícia, né? A gente tinha mais inocência, não sei. Não sei dizer. Mas tem muitas coisas ainda dos antigos, né, que a gente gosta de assistir quando passa. Não sei que canal tem passando. Acho que no SBT reprisa muitas coisas de antigamente, né?
O SBT tem muitas coisas. O Chaves eu acho que é um que passa, não é? Chaves? Acho que não passa mais, não. Acho que não sei, acho que não passa mais. Mas essas coisas eram bem divertidas mesmo de a gente assistir. A gente ficava assim horas na frente da televisão dando boas risadas, descompromissadas. E olha, meu pai é como assim como o seu José. Eu me recordo, seu José, que muitas vezes meu pai chegava do trabalho e ele adorava assistir os Três Patetas. Mas ele se sentava à frente da televisão, às vezes ele estava almoçando, ele tinha o hábito de comer na sala, por incrível que pareça, assistindo televisão. Ele sentava e ficava, já estava assim, aposentado, e ele queria ver televisão almoçando. E ficava comendo e rindo com com o meu filho e com o meu sobrinho, né? Que a gente morava junto na época. E era uma comédia, todos vendo televisão na sala. Então, as crianças comiam tudo na bandeja, porque queriam ver com o avô televisão. E era assim. Era o momento deles ver, e a gente acabava deixando, né? Se o vô que estava dando o exemplo, quem somos nós amanhã para falar o contrário, né? Não tinha como. E era assim mesmo. Ele adorava ver os Três Patetas. E óbvio que ele às vezes fazia repetia as mesmas brincadeiras com eles, né? Aqueles Moe, Larry e Joe lá. E era isso. Então a gente tem que realmente buscar essas pequenas distrações que nos fazem felizes, que faz com que a gente dê esse sorriso leve, gostoso, que faz bem para a nossa saúde, né, física, para a nossa saúde mental, e que evita, né, de que a gente piore aquilo que a gente já tem com a gente, se é que tenhamos algum aprendizado de saúde que a gente esteja atravessando, que evite que a gente piore, ou então que evite que traga algum, né? Já que se você está também naquela cara fechadona, com algum problema que você não resolveu, que a gente então possa, dentro da gente, trabalhar esse sentimento, esse aprendizado que ainda não tá bem resolvido, que a gente possa, de certa forma, aceitar com resignação e evitar de passar para o outro também esse peso, né? Porque você acaba vibrando, você encontrando com uma pessoa assim, aquela carga, né? Você tem até um baque. Às vezes a Valéria fala assim, nossa, senti até um baque. Às vezes a Valéria, quando entra, vê alguma coisa assim, que ela, nossa, senti até um baque, uma vibração ruim, né? Você pega uma pessoa assim meio fechadona, você sente às vezes aquele peso, não? Ou então você entra num ambiente que essa pessoa está nessa condição, você sente um peso, às vezes fala assim, nossa, que lugar estranho, me senti até mal aqui dentro. Às vezes acontece isso, já passei por essa situação, mas que cada um possa tirar o melhor da situação que está vivendo, né, do seu aprendizado. E que quando ele chegar, a gente possa aceitar, que como a gente já viu nos livros, né, que Deus existe, Deus é bom e justo, né? E que também não há mal nenhum que venha para ficar para sempre. Então, que a gente busque atravessar os nossos pedacinhos, os nossos aprendizados, com leveza, com sorriso, para que a gente possa evitar um problema maior para a nossa saúde, né? E que a gente possa sair dessa situação melhor do que a gente entrou. É verdade. Porque às vezes as coisas vêm mesmo, né? E a gente tem que procurar favorecer aquilo que está, para que não fique pior e que não... Passar da melhor forma possível, né? Passar da melhor forma, deixar correr. Né? Não é verdade? Deixar passar, não ficar segurando, né? Deixa aí, deixa passar. E facilita, você mesma pode dizer, né, como ficou melhor a partir do momento em que você trabalhou a sua situação, se você permite também falar. Como foi? A gente já falou aqui mais de uma vez, mas tem pessoas que talvez não tenham ouvido. A Carolina Barbieri, que está com a gente há pouco tempo, a Josefa, não sei se elas souberam
assim, como você transformou, né, a sua vida a partir do momento que você estava vivenciando o aprendizado e que você transformou a sua saúde, né? Você está passando pelo aprendizado, mas de uma forma totalmente diferente do início. Sim, é verdade, né? Verdade. Mas a gente tem que ter sempre alegria, né? E tocar para frente. Não, é isso que eu falei. Como você entrou, né, Leda? Como? Como você entrou no Pingo? Eu estava me recuperando de uma cirurgia, de um problema que eu tive, de câncer, e eu estava no começo da recuperação, né? E fui indo, já fazem 3 anos, né? E melhorei muito, tomava remédio, deixei de tomar os remédios, foi indo, assim, passo a passo, não é? Mas sempre encarando sabendo que tinha que andar, que não podia ficar parado, abraçando o problema, não é? E assim foi. Passou. Está passando. Está passando. Assim como você, a gente está no mesmo tempo, né? No acolhimento, são 3 anos que a gente faz. A gente começou nas nossas assistências e a gente nunca mais parou, né? Porque isso nos faz bem, a gente chega aqui, a gente conversa, a gente troca as nossas experiências, as nossas vivências, a gente dá risada, né? Dos nossos erros, dos nossos atropelos, e com isso a gente está caminhando, cada uma passando de uma forma diferente do que quando a gente estava, né? Eu acho que, para mim, esse acolhimento de amor também é um marco divisório na minha vida. Aqui a gente consegue conversar, colocar para fora aqueles sentimentos que muitas vezes a gente reprimiu, né? E isso, rindo, uma comenta uma coisa, a gente dá risada, a outra dá risada de mim. Quantas vezes aqui as minhas primas, uma já não me chamou falando disso, falando daquilo, e eu aqui na Berlinda fiquei ouvindo Dona Ana Paula falando, Dona Ana Cláudia falando, e rindo de mim. Mas eu passei, e é verdade, não é verdade? Eu passei de boa. E eu acho assim, que foi uma situação que eu vivi, né? Eu posso também falar de mim aqui, já falei algumas vezes, mas posso falar que eu era uma pessoa, óbvio, eu estou caminhando também aqui no Pingo, né? Um passinho de cada vez, mas era uma pessoa muito mais estressada, muito mais ansiosa. Até o Randolfo falou, o Randolfo está aqui. O Randolfo falou, não sei se foi semana passada ou retrasada, e eu não falei na hora, porque eu fiquei sem graça. E a Silviane também já falou, tem horas que a gente nem mesmo se aguenta. Teve momentos que nem eu mesma estava me aguentando. Falei, nossa, nem eu mesma estou me aguentando. Porque é um estresse total, uma ansiedade total, um nervosismo total. Então, mas isso a gente foi melhorando durante o tempo, né? Agora, a minha casa era o caos, assim, no sentido de eu era muito agitada, falava alto com um, falava alto com o outro, e era um ambiente mais pesado. Agora não. Agora não. Agora eu consigo conviver com os meus filhos mais calma. Se controla, aprendendo. Minha casa tem mais harmonia, o meu ambiente é mais salutar, mais saudável. Quer dizer, é aquilo que eu falo. Às vezes a gente ainda dá uma escorregada aqui, lógico, uma escorregadinha ali. Nós estamos começando a caminhar, não é? Nós estamos começando a caminhar, não né? Mas assim, o importante a gente é natural, é natural. Né? O importante é a gente estar tentando, a gente não desistir, que esse é o principal, o primordial. Eu tenho isso, o que eu quero da minha vida, né? Minha conversa com o espelho. Minha meta agora é minha transformação, minha reforma íntima, eu quero melhorar como pessoa, como ser humano, e o caminho é esse que eu escolhi, graças a Deus que o Pingo de Luz, né, nos foi apresentado, a gente tomou conhecimento e é continuar nos trabalhos, né, de vibrações, de acolhimento. Já chegaram. Quando não der, Solange, e quando não der, a gente pega um nariz de palhaço, põe aqui na ponta do nariz, entendeu? E olha pro espelho e fica só olhando. Vai chegar uma hora que ou o espelho vai dar risada
ou nós vamos dar risada pro espelho. Verdade. Mas é que cada um consiga, né? Colocar. É um pinguinho de cada vez. A gente tem que pensar aí. assim. Pega o copo. E aí vai pondo um pingo essa semana, na outra semana bota mais um pingo. Um dia o copo enche. Tem semana que vai ter 2 pingos. E começa tudo de novo. Mas é importante a gente estar sempre trabalhando o nosso otimismo, né? A nossa alegria, para que isso reverbere na nossa saúde, que traga para a gente bastante energia positiva, que isso possa contribuir para o nosso bem-estar, para o nosso humor, né? E que a gente possa viver de uma forma... Sorrindo e de uma forma harmônica, né? Conosco mesmo, não é isso? Então, agora... Vamos terminando? Vamos encerrar vamos terminar? o pessoal já voltou, né? Já e a estamos Leda todos vai aqui. fazer, então, o encerramento para nós. Eu vou fazer o encerramento da noite de hoje, né? Para a gente terminar. Vamos encerrar. Vamos enterrar esse trabalho com muita alegria, agradecendo os espíritos que estiveram aqui conosco, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os médicos mentores que nos ajudaram nesse trabalho. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos países em guerra, para que encontrem a paz. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, que a nossa convivência seja cada vez mais respeitosa, tranquila e sadia. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão em situação de rua e que nesses dias frios encontrem os voluntários que oferecem cobertas, lanches, uma bebida quente e assim possam passar uma noite menos sofrida e mais aquecida. Vamos agradecendo o nosso Pai Criador pela oportunidade desse trabalho, de estarmos juntos aqui. E que estejamos reunidos na próxima semana para mais um acolhimento de amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigada, gente. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Para todos vocês.